Bom, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a insulina, beleza? A insulina, ela é um hormônio muito importante, produzida pelas células beta-pancreáticas lá no pâncreas, tá? Então aqui a gente tem o desenho do pâncreas, tá? Essa partezinha azul aqui, que a gente tem umas bolinhas azuis e vermelhas, ela é chamada são as chamadas ilhotas pancreáticas, beleza? Ou também, né, conhecidas, eu acho que mais comumente como ilhotas de Langerhans, beleza? Então aqui a gente tem as ilhotas de Langerhans. Acho que é assim que escreve. E aqui nessas ilhotas de Langerhans a gente vai ter dois tipos de células, tá? A gente tem as células beta-pancreáticas, tá? Que são as células que sintetizam a insulina. E a gente tem um outro tipo de célula, que são as células alfa-pancreáticas, beleza? Que vão sintetizar o glucagon, beleza? A gente vai ter vídeo falando sobre o glucagon também, tá? Mas primeiro a gente vai ver a insulina. Vamos lá, a insulina, ela é um hormônio proteico, beleza? Ela é um hormônio proteico. E ela é sintetizada e liberada a partir de um quadro de hiperglicemia, beleza? Então, quando a gente tem um quadro de hiperglicemia, ou seja, altas concentrações de glicose no sangue, a gente tem a liberação de insulina, beleza? Então, aqui a gente pegou, né, uma célula beta pancreática e a gente deu um zoom nela, a gente expandiu ela, tá? Para a gente ver algumas ações que acontecem aqui. Antes eu só vou terminar de fazer umas estruturazinhas que eu esqueci, umas organelas, e a gente já volta com o vídeo. Bom, beleza, aqui a gente já tem algumas estruturas, então vamos lá. A síntese da insulina. Como é que é feita a síntese dessa insulina, tá? Então aqui dentro dessa célula, a gente tem o núcleo, né? Então o núcleo, ele vai gerar várias vias ali, que vão fazer com que a gente tenha a síntese da insulina no retículo endoplasmático granular. Né? Por quê? Porque a insulina é um hormônio proteico. Lembra que a gente viu? Ó? A insulina é um hormônio proteico, ou seja, ela é sintetizada lá no retículo endoplasmático granular. Tá? Então ela é sintetizada no retículo, é mandada para o complexo de Golgi. Lá no complexo de Golgi ela vai ser empacotada e invisiculada. Então aqui a gente tem que a insulina, após ser sintetizada, ela vai ser colocada dentro de vesículas pelo complexo de Golgi. Beleza? Agora vamos lá. A síntese da insulina basicamente é assim. Agora, como é que ela faz para ser liberada? Né? Quando é que a gente vai ter a liberação da insulina? Tá? Então vamos lá. Basicamente, a gente viu que quando a gente tem um quadro de hiperglicemia, a gente tem altas concentrações de glicose no sangue, a gente tem liberação de insulina. Tá? Então aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Né? O que acontece? Vamos utilizar um exemplo aqui da nossa alimentação. Tá? Então quando a gente se alimenta, né, quando a gente come um polissacarídeo, né, por exemplo, um amido, né, um carboidrato que contém amido, esse amido ele vai ser digerido, né, a digestão começa na boca, vai passar ali por todo o nosso sistema digestório e ele vai sendo quebrado, né, vai sendo quebrado ali em vários pedacinhos até formar os monossacarídeos, tá? O que seria um monossacarídeo? A glicose. Tá? Então a gente tem que o amido ele vai sendo quebrado, né, no processo de digestão até formar a glicose, tá? E esse amido ele é quebrado aonde? Eu vou fazer aqui do ladinho, ele é quebrado ali no sistema digestório, né? Ele vai ser absorvido lá no nosso intestino delgado, tá? Então imagina que isso aqui é o intestino, tá? Vou deixar o intestino aqui do ladinho porque a gente vai precisar dele daqui a pouco. Beleza. Essa glicose aqui, né, esse monossacarídeo, ele vai entrar, vai ir para a nossa corrente sanguínea, né? E da corrente sanguínea, ela vai entrar lá nas células beta-pancreáticas, através de transportadores de glicose. Os transportadores de glicose que a gente encontra nessas células do pâncreas são chamados de GLUT2, perdão, não é GLUT4. São os GLUT2, tá? São transportadores de glicose que estão sempre ali nessa membrana dessas células beta, tá? Então essa glicose, quando ela chega aqui dentro dessa célula beta-pancreática, o que vai acontecer? Lembra que a gente viu que a glicose ela passa por alguns processos, né, para formar ATP. Então aqui a gente tem uma mitocôndria, né? A glicose, primeiro ela vai passar por um processo de glicólise, aqui no citosol mesmo, tá? Então aqui no citosol a gente vai ter a glicólise, depois a gente vai ter duas moléculas de piruvato indo lá para dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial a gente tem a formação, a gente tem o ciclo de Krebs, né? Onde a gente vai ter a formação de ali vários
transportadores de elétrons e de algumas moléculas de ATP. Depois a gente vai ter a cadeia respiratória acontecendo aqui na membrana da mitocôndria. E no final a gente vai ter o quê? No final da cadeia respiratória a gente vai ter produção de ATP, beleza? Isso aqui faz mais parte da bioquímica, então resumindo. A glicose ela entra aqui, tá? Essa molécula vermelha aqui é uma glicose. Tá? Eu mudei a cor, vou escrever aqui para não confundir. Essa glicose ela vai ser convertida no final, né, de vários processos ali, depois da cadeia respiratória, em ATP. O que vai acontecer com esse ATP? Né? Esse ATP ele vai atuar fechando canais dependentes de ATP. Esse canal aqui é um canal de extravasamento de potássio. Tá? Então, o que acontece? Para as nossas células, as células em repouso, né, elas têm uma eletronegatividade alta. Né? Então, elas têm ali uma eletronegatividade de menos 70 a menos 90 milivolts. Tá? Então, o que acontece? Para essa célula ela se manter negativa, esse ATP ele precisa sair. Né? Por quê? Porque a gente tem carga positiva saindo, o interior da célula fica mais negativo. Tá? Agora, quando esse ATP aqui ele inibe esses canais de extravasamento de potássio, o que ele vai fazer? Ele vai fechar esses canais. O potássio ele vai começar a se acumular aqui dentro da célula. Quando o potássio ele se acumula dentro da célula, a gente vai ter a abertura de outros canais, que são canais voltagem independente de cálcio. Tá? Então, esse canalzinho azul aqui é um canal voltagem independente de cálcio. O que vai acontecer? O cálcio vai entrar e a gente vai ter cargas positivas entrando dentro dessa célula, fazendo com que essa célula despolarize. Quando a gente tem entrada de cálcio, o que vai acontecer com a insulina? Então, aqui a gente tem insulina. A insulina, ela vai... As vesículas de insulina vão se acoplar ali na membrana e a insulina vai sair através de um processo de exocitose. Beleza? Então, essa é uma das formas com que a gente tem a liberação de insulina. Uma outra forma, tá, é através de enzimas que são liberadas pelo intestino. Tá? Então, aqui a gente vou fazer um receptor aqui. Tá? Aqui em cima eu fiz o desenho do intestino. Né? O que vai acontecer? O nosso intestino, quando a gente consome carboidratos, especificamente, ele libera duas enzimas, duas substâncias, dois peptídeos. Né? Um deles é chamado de GIP, tá? Ou GIP, né? Que é o peptídeo inibidor gástrico. Tá? E o outro é o GLP-1. GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1. Tá? Esses dois peptídeos eles são liberados pelo nosso intestino. E eles são chamados, tá? Esses dois aqui, eles são chamados de creatininas. Deixa eu puxar colocar esse sangue aqui do ladinho. Eles são chamados de creatininas. Perdão, é increatinas, confundi o nome. Não são creatininas, são incretinas, tá? É incretinas o nome. Eu confundi aqui. Então, esse GIP, né, o GIP e o GLP-1 são chamados de incretinas. E eles são sintetizados, né, são liberados ali a partir do intestino, quando a gente consome carboidratos. Tá? O que o GIP e o GLP-1 vão fazer? Eles vão se ligar a receptores. Tá? Esse receptor em específico é um receptor ligado a uma proteína GQ, ou seja, a gente vai ter ativação de via IP3. A via IP3 vai atuar onde? No retículo endoplasmático, fazendo com que a gente tenha liberação de cálcio. Então, a via IP3 faz com que a gente tenha um aumento de cálcio no interior dessa célula. Tá? Esse aumento de cálcio, ele vai fazer, né, com que essas vesículas elas vão até a membrana, né, se difundam ali na membrana e essa insulina sai para o processo de exocitose. Beleza? Então, basicamente, são dois processos que fazem com que essa insulina saia. E após esse GIP, né, essas incretinas, elas se ligarem aos receptores, elas vão ser degradadas pelo DPP4, tá? Que, se eu não me engano, o nome é dipeptídeo peptidase tipo 4, tá? Então, o GIP e o GLP-1 vão ser degradados pela dipeptídeo peptidase tipo 4. Beleza? Que é uma enzima que degrada... Opa, o que eu fiz? Aqui. Que é uma enzima que degrada aí esses peptídeos. Beleza? Então, assim, basicamente, né, a gente já viu, então, como que é sintetizado e como que é liberada essa insulina.
Agora, uma vez que essa insulina ela é liberada, essa insulina ela vai chegar até o sangue, tá? Então aqui a gente tem a insulina chegando no sangue, tá bom? Eu vou deixar ela aqui mesmo, não vou colocar essa seta não, senão depois vai ficar meio ruim. Então aqui a gente tem o quê? Insulina. Agora essa insulina, quando ela é liberada, ela vai se ligar a diferentes órgãos e diferentes tecidos, tá? Receptores em diferentes órgãos e diferentes tecidos. Começando com o fígado, tá? Então vamos começar aqui com o fígado. Então aqui a gente tem o fígado. No fígado, o que essa insulina vai fazer? A insulina, eu vou colocar a insulina de azul aqui, que eu acho que fica melhor pra gente ver ela depois. Tá? Então a insulina no fígado, ela vai se ligar a receptores ligados à proteína quinase. Então quando ela se liga a esses receptores ligados à proteína quinase, ela vai ativar várias vias, né? Vai ativar várias vias ali dentro dessa célula. A gente vai ter ativação de proteína quinase, tá? E essa proteína quinase, ela vai fazer com que a gente tenha um aumento na formação de glicogênio, tá? Então essa glicose que está no sangue, o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma alta quantidade de glicose no sangue, né? O que vai acontecer? Essa glicose, ela vai entrar aqui no fígado, tá? Através de transportadores do tipo GLUT2. Então no fígado a gente encontra esse mesmo transportador que tem lá no pâncreas, tá? Que é o GLUT2. Então quando a glicose ela está em alta no sangue, ela vai entrar, né, através desses GLUT2. E aqui, quando ela chega no fígado, a ativação da insulina nesse receptor de proteína quinase vai fazer com que essa glicose ela seja transformada em glicogênio. Ela vai ser armazenada em forma de glicogênio, beleza? Esse processo de transformar glicose em glicogênio, né, então a gente tem aqui a glicose, ela vai ser adicionada às cadeias de glicogênio. Esse processo aqui é chamado de gliconeogênese, beleza? Então a gente tem que a insulina no fígado, ela estimula, né? Ela aumenta o processo de gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É a formação de glicogênio a partir de glicose, ou seja, ela vai armazenar essa glicose no nosso fígado em forma de glicogênio, beleza? Tá, agora vamos ver a ação dessa insulina lá no nosso músculo esquelético. Então aqui a gente tem um músculo esquelético. Esqueci de fazer o receptorzinho aqui. Então a gente tem a insulina, né? A insulina ela vai, se liga a esse receptor, ativa esse receptor de proteína quinase. Quando a insulina ativa o receptor de proteína quinase, a gente vai ter ativação de várias vias. Vai ter ativação de via JAK, ativação de via STAT, enfim. Vai levar a um quadro de transcrição gênica lá no núcleo dessa célula e a gente vai ter um aumento de síntese de proteínas. Então a gente vai ter um aumento na síntese de proteína. O que essas proteínas vão fazer? No músculo esquelético a gente tem um transportador que chama GLUT4. O GLUT4, esse transportador aqui, ele fica dentro da célula. E a insulina, ela faz com que esse transportador GLUT4 ele chegue até a membrana desse músculo. Ou seja, a insulina ela vai ativar várias vias que vão sintetizar proteínas. Essas proteínas elas vão atuar levando esses transportadores GLUT4 até a membrana. Para quê? Para que a insulina possa entrar dentro, para que a glicose ela possa entrar dentro dessa célula, tá? Então quando esses transportadores GLUT4 eles vão até a membrana, a glicose ela entra na célula através desses transportadores. Então agora a gente tem glicose entrando dentro dessas células musculares. Outra coisa que essas proteínas aqui também fazem, tá? Então elas levam GLUT4 até a membrana. Elas também vão ativar canais de aminoácidos, tá? Então esses aqui são canais de aminoácidos. Quando elas ativam esses canais de aminoácidos, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma entrada maior de aminoácidos dentro dessas células musculares. Porque se a gente for pensar, quando a gente come, né, vamos supor que você almoçou lá, você comeu um macarrão com carne moída.
né? Você tem uma refeição ali com proteínas, lipídios, carboidratos, né, principalmente. Então, você vai ter uma quantidade aumentada de glicose no sangue e também de aminoácidos, tá? Então, a insulina aqui no caso, tá? A insulina, ela vai levar os transportadores do GLUT4 até a membrana para a glicose entrar e também vai fazer com que a gente tenha um aumento da entrada de aminoácidos dentro dessa célula muscular. E quando a glicose entra dentro dessa célula, o que ela vai fazer? Ela vai fazer aquele mesmo processo, né? Ela vai entrar dentro da mitocôndria, vai sofrer glicose, vai entrar dentro da mitocôndria e vai produzir ATP, beleza? Então a insulina na célula muscular, ela serve para vários fins, tá? Então, a gente pode dizer que nesse tecido muscular, a insulina ela vai aumentar a captação de glicose, beleza? Por quê? Porque o GLUT4 ele fica dentro da célula. Quando a gente tem aumento de glicose, a insulina se liga ao receptor, faz com que o GLUT4 vá para a membrana para que a insulina entre. Então ela vai aumentar a captação de glicose. Outra coisa que ela aumenta é a captação de aminoácido, né? Então vai aumentar também a captação de aminoácido. Por quê? Porque vai abrir aqui embaixo esses canais de aminoácidos, beleza? Quando a gente tem aminoácido e glicose, a gente tem síntese proteica. Então a insulina também aumenta a síntese proteica. Por quê? Porque ela vai fazer com que dentro desse músculo a gente tenha mais glicose entrando e mais aminoácidos. Então esse músculo vai pegar essa glicose e esses aminoácidos para sintetizar proteínas, beleza? Então a gente vai ter um aumento da síntese proteica. Outra coisa que a gente tem é também um aumento da gliconeogênese. Por quê? Gliconeogênese. É aquele mesmo processo que acontece no fígado. Porque a gente tem que lembrar que nossos músculos, eles também armazenam glicose em forma de glicogênio. Então a gente tem aqui dentro formação de quê? Formação de cadeias de glicogênio. Gliconeogênese. Beleza? Então a insulina, lá no nosso tecido muscular, ela vai aumentar a captação de glicogênio, a captação de aminoácidos, assim levando ao aumento da síntese proteica, e ela também vai induzir, vai aumentar ali o processo de glicogênese, beleza? A formação gliconeogênese, beleza? Gliconeogênese, que é a formação de glicogênio a partir da glicose. Agora, no tecido adiposo, tá? Então aqui a gente tem tecido adiposo, então uma célula adiposa. A insulina vai se ligar a esses receptores aqui, tá? O que vai acontecer? A glicose, deixa eu apagar essa bolinha vermelha aqui agora. Fingir que essa insulina aqui era azul, porque senão vai dar uma confusão. Enfim, tá. Então aqui a gente tem a glicose, que está lá no sangue, né? A insulina vai se ligar a esses receptores de proteína quinase. O que vai acontecer aqui? O GLUT4, ele vai lá para a membrana. Tá? Eu vou apagar esses. Ih, deu ruim. Calma aí. Vamos só colocar a linha aqui. Eu tinha feito isso aqui, mas eu apago. Desconsidera esse azulzinho. Então aqui a gente tem o GLUT4 indo lá para a membrana. Tá? Quando a gente tem o GLUT4 indo lá para a membrana, o que vai acontecer? A glicose, ela vai entrar nessa célula, beleza? Do tecido adiposo. O que vai acontecer aqui? Essa glicose, ela vai ser quebrada em duas moléculas. Ela vai ser transformada, na verdade, em outras moléculas, que são os ácidos graxos e o glicerol. Então, lá no tecido adiposo, a glicose ela vai ser transformada em ácido graxo e glicerol. O ácido graxo e o glicerol, eles vão ser convertidos em triglicerídeos. Tá? O que são os triglicerídeos? São essas mãozinhas aqui. Então, essas mãozinhas são os triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? São a gente pode dizer, glicose armazenada. Então, a glicose ela é convertida em ácidos graxos e glicerol, né? Esses ácidos graxos mais o glicerol vão formar os triglicerídeos, tá? Então, a gente não tem só glicose, tá? Então, lembra que a gente tem na nossa alimentação, a gente consome também gorduras, tá? As gorduras, elas também são convertidas em ácidos graxos e glicerol, assim como a glicose. Então, a gente tem, por exemplo, quando a gente consome muito açúcar e muita gordura, esse açúcar e essa gordura vão ser convertidos em triglicerídeos, beleza? Mas a glicose em excesso ela também é convertida em triglicerídeo. E aí forma
triglicerídeo, que é esse azulzinho aqui. Então, esse azulzinho aqui, essa mãozinha aqui, nada mais é do que um triglicerídeo. Então, a gente pode dizer que a insulina, né, aqui no tecido adiposo, ela vai promover uma coisa que a gente chama de lipogênese, tá? Lipogênese. Como que ela promove a lipogênese? Né? Através de um estímulo da captação de glicose. Então, ela vai estimular a captação de glicose, tá? Vai estimular a captação de glicose através do GLUT4. Então aqui a gente tem de novo GLUT4, mesmo lá do músculo esquelético. Ela vai fazer que o GLUT4 vá para a membrana, para entrar a glicose vai ser transformada em triglicerídeo. Então a gente tem que a insulina, ela aumenta a lipogênese e aumenta também a captação de glicose. Agora vamos lá. Todos esses efeitos que a insulina gera aqui vão fazer com que a gente tenha o quê? Né? Vão fazer com que o fígado, o músculo e o tecido adiposo, eles captem glicose. Quando eles captam essa glicose do sangue, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma diminuição da glicose no sangue. Beleza? Então a gente tem que a insulina, o efeito final ali, o produto final, né, dessa liberação de insulina é que a gente tenha, né, a captação dessa glicose, né, pelos nossos tecidos periféricos, diminuindo assim a quantidade de glicose no sangue, beleza? Então a insulina ela vai ser muito importante porque através dos efeitos da insulina a gente tem uma diminuição da glicose no nosso sangue, beleza? Então basicamente é isso. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais sobre o glucagon e quais são as funções do glucagon. Lembrando que a insulina e o glucagon são opostos aí, eles agem de forma contrária, beleza?